Houve um tempo em que ser muçulmano significava fazer parte de uma comunidade forte e unida, mas hoje, se você se apega ao seu deão, é como se estivesse segurando uma brasa, e isso não é por acaso. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, nos disse que isso aconteceria. Ele disse que o islamismo começou como algo estranho e voltará a ser estranho, então boas novas para os estrangeiros. Ele, sallallahu alaihi wasallam, também disse que chegará um tempo para as pessoas em que aquele que for paciente com sua religião será como aquele que segura uma brasa acesa. Mas a questão é, quando seus amigos não se importam, quando até mesmo sua família não entende você, quando tudo ao seu redor o afasta de Allah subhanahu wa ta'ala, como você permanece firme? Como você continua, inshallah, ao final deste vídeo você terá 3 mudanças mentais poderosas que farão com que permanecer em Din seja 100 vezes mais fácil, mesmo que você seja o único em seu círculo tentando. Então quero sua atenção completa e exclusiva pelos próximos minutos. Pause o vídeo agora mesmo. Coloque em tela cheia. Livre-se de qualquer distração e assista ao vídeo até o final sem pular etapas, para não perder nada crucial. Inshallah. Agora, antes de entrarmos nessas mudanças, há algo que você precisa entender. Porque a verdadeira razão pela qual permanecer firme parece tão difícil não é o que você pensa. Começa com uma armadilha na qual quase todo muçulmano cai sem perceber. É a menos que você perceba, você continuará caindo repetidamente. Aqui está a armadilha escondida. Tentamos permanecer firmes usando sentimentos. Esperamos nos sentir motivados. Esperamos sentir-nos espirituais. Esperamos nos sentir conectados a Allah. E aqui está o problema com isso. As emoções desaparecem. Elas não foram feitas para durar. Elas sobem e descem como ondas. Mas seu reitor precisa permanecer firme durante todo esse tempo. Veja, você não pode construir seu relacionamento com Allah em algo que muda a cada dia. É como tentar construir uma casa em um caminhão de mudança. Vai tremer. Vai desmoronar. Não vai durar. E, no entanto, é assim que a maioria dos muçulmanos tenta permanecer comprometidos. Passamos por uma euforia espiritual, talvez depois de uma palestra ou durante o Ramadã. Nós nos sentimos no topo do mundo, prontos para mudar. Mas semanas depois, o fogo se apagou. As distrações se tornam fáceis. E você fica se perguntando por que de repente ficou tão difícil continuar. Então aqui está a verdade. Você não precisa sentir para permanecer firme. O que você precisa é da mentalidade certa. E a melhor parte é que o islamismo nos deu essa mentalidade há 1400 anos. Então a questão agora é, como é realmente essa mentalidade? Que mudanças você precisa fazer para que manter o cargo de reitor não pareça mais uma luta constante? Tudo se resume a 3 mudanças simples. E quando você enxergar essas 3 mudanças claramente você deixará de sobreviver e começará a prosperar com seu reitor. Então, vamos começar com o primeiro. É a única mudança que remove instantaneamente 80% da culpa, confusão e esgotamento que sentimos quando tentamos ser um muçulmano melhor. E tudo começa com uma verdade simples. Você precisa mudar a maneira como se vê. Deixe isso ficar assim por um momento. Veja, uma das maiores razões pelas quais as pessoas abandonam o din é porque elas se sentem estranhas. Como se estivessem perdendo a diversão, como se estivessem deslocados em um mundo que vai na direção oposta. E sim, isso parece pesado. Mas e se esse sentimento de estranho não for uma fraqueza? E se for a prova de que você está trilhando exatamente o caminho que deveria seguir porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse boas novas aos estrangeiros? Ele não disse para sentir pena deles. Ele não disse que os estranhos serão deixados para trás. Ele disse, boas notícias. Tipo, parabéns, você está no time vencedor. Mas esquecemos disso, não é? Porque o mundo faz parecer que se você não segue tendências, você está fazendo algo errado. Mas deixe-me levá-lo de volta por um segundo, de volta a Meca aos primeiros dias do islamismo, quando um homem chamado Baal estava sendo brutalmente torturado ao sol por dizer Sumaya, o primeiro mártir do islamismo, foi martirizado por permanecer firme. Quando as pessoas olhavam para Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, elas os viam como estranhos. Que Allah esteja satisfeito com todos eles. Eles não eram vistos como normais. Eles não eram admirados. Eles não foram aplaudidos nas redes sociais. Eles eram estranhos. Eles foram contra tudo que a sociedade dizia ser certo. E muito antes disso, havia um homem sozinho no topo de uma montanha. O melhor da criação, sallallahu alaihi wasallam. Ele subiu ao topo do Monte Safa e chamou seu povo. Ele os alertou sobre o que estava por vir e os convidou a adorar somente Allah. Mas em vez de ouvir, eles zombaram dele. Eles o ignoraram. Eles o rejeitaram. Esse foi o começo disso e hoje você se sente sozinho porque está tentando seguir a mesma mensagem, a mensagem de David. Então, se o mundo vê você como diferente, alegre-se. Você está na companhia de lendas. Você está trilhando o mesmo caminho dos profetas, mártires e justos que vieram antes de você. É disso que você faz parte, inshallah. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão, e se vocês obedecerem a maioria daqueles na terra, eles os desviarão do caminho de Allah. Veja, é um privilégio ser um estranho. Agora, isso é só o começo, porque quando você se vê de forma diferente, você também tem que se posicionar de forma diferente. E é aí que entra a mudança número 2. É a mentalidade que lhe dá força para continuar, mesmo quando sua alma está cansada, mesmo quando seu coração parece entorpecido, mesmo quando o mundo inteiro ao seu redor está puxando na direção oposta, e é construído sobre uma verdade poderosa. Seja a mudança que você quer ver. Vamos conversar sobre isso. Então, agora você mudou a maneira como se vê. Mas e o mundo ao seu redor?
Porque sejamos realistas, o que esgota a aura da maioria das pessoas não são suas crenças, mas sim o ambiente em que elas se encontram. Você está tentando permanecer no caminho certo, mas sua família está sempre tocando música ao fundo. Seus amigos continuam enviando conteúdo que deixa seu coração pesado. Você entra em uma sala e sente que precisa esconder seu islamismo só para se encaixar. E talvez você já tenha pensado, gostaria de ter pessoas melhores ao meu redor. Se eu tivesse amigos justos, as coisas seriam mais fáceis. E a verdade é que você está certo. Seu ambiente afeta você. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse, uma pessoa se apega à religião de seu amigo próximo. Portanto, que ela observe com quem se torna amiga. Mas aqui está uma reviravolta que a maioria das pessoas não percebe. Você não precisa mudar tudo ao seu redor para melhorar seu ambiente. Você só precisa começar a moldar o que influencia você. Deixe-me explicar com um exemplo. Há um irmão que mora em uma casa onde ninguém pratica, mas ele reza com mais fervor enquanto seus irmãos jogam. Ele não faz a barba, mesmo que sua família e amigos zombem dele. Ele ouve o Alcorão enquanto a TV toca música no volume máximo. Ele evita interação com o sexo oposto. Você sabe o que o mantém firme? Ele criou seu próprio espaço. Ele seguiu os estudiosos do Alcorão e da Sunna online. Ele fez com que o feed do seu celular o lembrasse de Allah. Ele iria ao masjid mesmo que tivesse que ir sozinho no escuro. E aos poucos seu coração parou de depender do ambiente para se manter comprometido. Ele se tornou seu próprio ambiente. E aqui está o que aconteceu. Depois de um ano, um de seus primos começou a rezar. Então seu irmão mais novo perguntou se ele poderia ir com ele ao masjid. Uma por uma, as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque ele não esperou que as pessoas perfeitas aparecessem. Ele se tornou o tipo de pessoa que os atrai. Então aqui está seu próximo turno. Pare de pensar que você precisa cortar relações com todo mundo. Comece a moldar intencionalmente o que influencia você. Deixe de seguir essa página, arrastando seu ímã para baixo. Substitua-o por um podcast islâmico ou uma recitação do Alcorão. Podem parecer pequenos movimentos, mas são pequenos movimentos feitos diariamente. Mude completamente sua direção. Então, seja a mudança que você quer ver. Tudo bem. Você aceitou ser um estranho. Você começou a moldar seu ambiente. Mas agora vem a mudança mais importante de todas. Imagine isso. Você está no meio de uma tempestade violenta. Ventos puxando navios para a esquerda e para a direita. Todos os navios ao seu redor estão sendo arrastados, mas o seu ainda está de pé. Por quê? Porque bem no fundo do caos, você está preso a uma âncora. E essa âncora é sua conexão com Allah. E se essa conexão for forte, nada poderá abalar você. Nem solidão, nem pressão dos colegas, nem mesmo suas próprias dúvidas. Mas como você constrói esse tipo de conexão? Bem, definitivamente não se trata de fazer 100 coisas da noite para o dia. Trata-se de fazer algumas coisas poderosas de forma consistente. Vamos analisá-los. Número 1. O Alcorão. Faça com que seja algo inegociável. Esta é a sua luz em um mundo escuro. Mesmo que sejam apenas alguns versos por dia, leia-os. Reflita sobre eles. Não tenha pressa. Sente-se com ele como se estivesse falando diretamente com você. E se isso se tornar um hábito, sua vida começará a se encher de bênçãos e baraka de maneiras que você não será capaz de compreender. E isso é algo que eu mesmo experimentei. Então, adote o Alcorão como seu aliado e torne-o inegociável. Número 2. Cuide do seu Salah. Vamos ser realistas por um segundo. Haverá dias em que você não sentirá nada. Você pode orar e se sentir distraído. Você pode não sentir essa euforia espiritual, mas ainda assim você comparece porque essas 5 orações não são apenas rituais. Eles são pontos de verificação, pequenos lembretes ao longo do dia que dizem, ei, não importa o que esteja acontecendo lá fora, você ainda pertence a Allah. Então mesmo que você sinta que está desmoronando, apenas manter sua oração o manterá com os pés no chão, porque é tudo uma questão de lealdade. Lealdade àquele que está acima dos 7 céus. Nunca deixe isso passar. Número 3. Faça muito de cor e dua. Deixe-me contar-lhe um lindo segredo do islamismo. Às vezes, as coisas mais poderosas também são as mais simples. Você pode estar deitado na cama, sentado no carro ou caminhando até o mercado e dizer lá a Ilah. E naquele momento, você está dizendo algo que, se você colocasse em uma balança contra os 7 céus e seus habitantes, junto com as 7 terras, pesaria mais que eles. Você consegue imaginar essa frase? Mas os anjos escrevem isso em sua balança de boas ações e seu peso é imensurável. Então faça do vicar seu hábito diário e faça do dua sua reação quando a vida ficar confusa e dolorosa e, mais importante, nos momentos bons. Porque o mensageiro de Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, disse que quem deseja que Allah lhe responda em tempos difíceis deve fazer bastante dua em tempos fáceis. Além disso, há alguns aplicativos lindos que eu recomendo. O aplicativo Dua Askar e o aplicativo Dhikr Dua na Play Store e na App Store. Usei de manhã e à noite. Faça dela seu escudo. Então aqui está seu próximo passo. Não espere que sua conexão com Allah seja perfeita. Comece a tornar isso pessoal. Uma porção do Alcorão por dia. 5 pontos de verificação diários durante o Salah. Isso faz seu coração se sentir vivo novamente. Agora fique comigo porque há uma última coisa que quero que você entenda para que essa transformação realmente dure. Veja bem, haverá momentos em que você sentirá como se estivesse na beira do mundo, a um passo de escorregar. Ninguém por perto, nenhum apoio, só você e a pressão. Mas é aí que acontece. É quando a força que Allah colocou dentro de você finalmente desperta. Você para de olhar para a esquerda e para a direita. Pare de comparar. Você para de esperar que outra pessoa mostre o caminho. E você finalmente percebe que nasceu para ser o estranho. Porque Allah escolheu você para carregar a luz mesmo quando ninguém ao seu redor a estiver segurando.
E quanto mais você trilha esse caminho, mais você começa a ver o que os outros não veem. A doçura de ser consistente, a calma que vem ao lembrar de Allah quando os outros se esquecem. O poder de fazer algo pequeno, mas fazê-lo com amor. E para Ele. Então, sempre que você se sentir mal, quero que se lembre disso. E falando em coisas pequenas, existem essas sunas diárias lindas, eternas e fáceis de aplicar que a maioria das pessoas hoje em dia esqueceu, mas elas trazem grandes recompensas e transformam silenciosamente seu dia de comum para cheio de baraka e bênçãos. Alhamdulillah, juntei uma coleção delas. Chama-se sunas eternas que esquecemos. Você ficará surpreso com a quantidade de baraka que eles trazem quando você os torna parte de sua vida novamente. Se você realmente quer se manter firme quando os outros vacilarem, você vai querer ter isso com você.